el Fórum Económico en América Latina y yo soy Luciana Coelho de Folha de São Paulo, el periódico brasileño, y estamos aquí para discutir el lugar de América Latina en este contexto. E temos algumas pessoas muito importantes aqui, porque estamos na iniciativa privada. E nós vamos começar com o senhor Arturo Valenzuela, vai ser o primeiro a falar. Trabalhou na administração Obama e agora está trabalhando como conselheiro latino-americano. O senhor Rodrigo Vergara, do lado esquerdo, foi governador do Banco Central do Chile e agora está com o Centro de Estudos Públicos do Chile. Temos aqui o senhor Kjell Grandhagen, que foi chefe do Serviço Nacional de Inteligência da Noruega e é um conselheiro geopolítico no Banco Norueguês. Temos a Soledad Jiménez, a oradora se corrige, a apresentadora é Trinidad Jiménez García Herrera, que foi ministra de Exteriores na Espanha durante a administração do presidente Rodríguez Zapatero e hoje é especialista em assuntos internacionais da Telefônica. Nossa intenção é tomar um pulso, testar aqui a situação do jeito como a América Latina está evoluindo em um mundo que está mudando e que muda de uma negociação, das negociações multilaterais com corporações para uma ordem baseada em acordos. E antes de entrarmos aqui, vocês estavam me contando que não concorda com essa proposição? Então, eu vou começar a provocar um pouco, com uma pergunta um pouco mais provocadora, para saber por que você não acredita. Não é que eu não estou de acordo. Não é uma coisa preto e branco. Há muitas áreas cinzas. E eu diria que é incorreto dizer que nós estamos mudando na direção de uma ordem baseada em acordos. E, ao longo desse período de tempo, por outro lado, se a pergunta for se isto é o final da ordem baseada em regras, eu diria que não. Provavelmente não, porque, pelo menos, eu sou relativamente otimista em relação a isso. Eu acho que a pergunta é o que nós vimos nos últimos anos, se é uma mudança estruturada ou se é um produto do acidente, porque nós pensamos, são ciclos, são ondas em que a parede baseada em regras às vezes é mais forte, às vezes é mais fraca. Estamos em um desses mundos em que isso está enfraquecendo ou está em crise. Mas eu não acho que isso seja necessariamente o final dos. Então, eu diria, nos últimos anos, Brexit europeu, a Rússia e outras questões, e, claro, Trump acima de tudo. Por outro lado, há outras forças interagidas para estar baseado no Estado de Direito. É importante considerar todos esses fatores. Houve um aumento impressionante do bem-estar. Há diferentes sistemas. Eu acho que esses sistemas, eles
podem nos levar de volta a outra parte do ciclo. Nós vemos algumas estruturas muito fortes e resistentes. Você vê o que acontece no Congresso, até na Casa Branca. Obviamente, se você for resistente demais, você termina sendo demitido por lá. Mas acredito que haja boas razões para pensar que essa é uma mudança estrutural, em vez de ser parte de um ciclo. Eu acho que estão dizendo que nós já vimos tendências parecidas no passado. Sim, eu acho que é importante considerar que isso não é apenas, não se trata apenas do comércio. Por exemplo, as Nações Unidas têm sido pressionadas há muito tempo e sempre nos últimos 20 anos essa pressão tem crescido significativamente. E também em relação à União Europeia, que também atualmente está sob intensa pressão, a organizações altamente pressionadas, há grandes dificuldades na hora de definir os seus propósitos. E o lateralismo, o multilateralismo dentro dessa ordem não é nada novo. O que é a questão agora são os ataques à ordem baseada em regras na questão do comércio. Esse sistema baseado em regras está sendo atacado. Hoje de manhã ouvimos falar aqui sobre, ouvimos o senhor Schwab falar sobre o esforço colaborativo, a competição colaborativa e a colaboração competitiva como sendo razões para o fair play dentro da disputa comercial. Então, é por isso que esse sistema está sendo desafiado, porque as pessoas não têm certeza sobre a questão das regras sobre as quais estamos operando, se elas são justas ou não. Então, é importante ter isso em mente como pano de fundo. Eu gostaria de trazer Trinidad para a conversa falando sobre a União Europeia. Nós todos estamos muito otimistas sobre a questão da globalização e as instituições. Mas a União Europeia fez algo que eu acho que ninguém estava esperando. Nem as pessoas, nem os especialistas em tendências. O Brexit foi uma surpresa, não foi? O que você acha que pode trazer para nós? E o que você acha, o que vocês acham que deu errado, que fez o povo britânico votar a favor do Brexit? E como podemos utilizar, qual é a lição que nós podemos aprender desse episódio? Bom, essa é uma pergunta muito difícil. Se você não se incomoda, vou responder em espanhol, porque afinal todos somos hispanos aqui. É realmente muito complicado saber por que os britânicos, em um momento determinado, decidiram dizer que queriam abandonar a União Europeia. Eu acho que a União Europeia é uma experiência como conjunto regional integrado muito bem sucedido no âmbito do comércio e tudo. E no âmbito da moneda. Foi uma experiência muito bem sucedida. O Reino Unido, os britânicos sempre tiveram uma posição muito especial, nunca estiveram completamente de acordo com uma integração política e econômica total. Essa é a realidade. E atualmente, por razões eleitorais também no Reino Unido,
houve a proposta de um referêndum que as pessoas não votaram exatamente se continuaram ou não no projeto europeu, mas sim que muita gente votou que se sentiam, se estavam cômodos ou não, ou se estavam confortáveis com o que estava acontecendo em seus países. São muitas, portanto, as causas pelas quais os cidadãos britânicos votaram para sair da União Europeia. Mas eu vou dizer uma coisa. Mas ainda não se completou a saída. E eu nem sei sequer se essa saída vai se concretizar. Porque a tendência atual no mundo é a integração dos Estados. E todos os processos de desintegração vão no sentido contrário. No mundo globalizado, os países isolados das alianças internacionais não têm sentido algum, não têm futuro. E quando o Reino Unido está negociando a sua saída da União Europeia, ele está ao mesmo tempo negociando alianças para permanecer na União Europeia. E, ao mesmo tempo, a União Europeia está renegociando alianças com o México, com o Chile, com o Brasil, terminando de negociar a aliança com o Mercosul, terminou a aliança com a América Central, com a Colômbia, Peru, e agora Equador se somou a isso. E esse é o sentido da história, as alianças regionais. Se alguém me perguntar como nós vemos a América Latina, eu vejo como um conjunto absolutamente integrado. E essa é a tendência da América Latina, para que haja força no cenário global, para que haja uma voz forte, já é forte. A América Latina pode ser comparada poderia ser a quinta potência mundial em investimento estrangeiro, em produto interior bruto. Está de trás dos Estados Unidos, União Europeia, China, Japão. É a quinta potência, seria, portanto, a América Latina. Teria que fazer o grande esforço de integração dentro do âmbito, por exemplo, a Aliança do Pacífico, Mercosul, não importa. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Integração comercial, integração política, integração de infraestrutura. Porque tem uma grande fortaleza. E dentro, portanto, dessa integração é onde pode adquirir uma voz relevante no mundo. Principalmente se pensarmos que os Estados Unidos começam a fechar as suas fronteiras. Arturo vai nos contar agora essa ambição protecionista. Então, se os Estados Unidos começarem a fechar as suas fronteiras, isso se perde. Observem, estão olhando para o outro lado, estão olhando para a Ásia. Acordos comerciais com a Ásia e a China tem uma presença cada vez mais forte na América Latina. No Brasil, é o primeiro país investidor estrangeiro à frente dos Estados Unidos, à frente da Espanha. Arturo, eu não vou deixar você por último. Muito obrigado. Eu concordo com todos. Eu estou completamente de acordo com todos. Uma das coisas sobre a minha biografia, eu sou um acadêmico que passou a maior parte do tempo na academia. Eu simplesmente saí algumas vezes para trabalhar com os governos. E nesse escritório de advocacia, nós temos uma conexão com todas as coisas sobre as quais estamos falando. E a primeira conexão é com o jovem associado de quando a empresa estava começando, quando o escritório de advocacia estava começando, que se encontra representando o governo da Noruega contra os Estados Unidos. Porque o governo dos Estados Unidos tinha encomendado alguns navios. E quando a guerra começou, eles ficaram com os navios e não quiseram pagar as embarcações. E quem ganhou
essa questão contra os Estados Unidos a favor do governo norueguês foi Gay Atkinson, um advogado muito jovem nessa época. E ele foi para o Departamento de Estado no último mandato de Franklin Roosevelt. Ele foi assessor internacional, assessor para conferências internacionais. Então, ele estava lá quando, em 1944, você teve Bretton Woods, depois as Nações Unidas em São Francisco. E ele estava lá também quando se criou o GATT, em 1987. Ele foi secretário de Estado para Truman também, quando o mundo todo estava falando deles sobre o multilateralismo e as questões da relação entre Estados e o multilateralismo em questões comerciais e o multilateralismo na questão de finanças internacionais, porque Bretton Woods era essencialmente isso. E eu aprendi muito simplesmente por estar nesse escritório da advocacia, porque essa pergunta seria: o que está acontecendo com essa ordem? E eu estou muito otimista e acho que essa ordem vai na direção correta, apesar dos altos e baixos. E nós estamos preocupados com a política, claro, de qualquer jeito, mas, no fundo, tudo isso está relacionado. Então, eu quero compartilhar também o que foi a minha própria experiência. Na primeira vez que eu participei da administração, meu campo era América do Sul, Bergara e eu tínhamos a mesma nacionalidade, então havia um interesse ali, mas me colocaram para tomar conta na relação com o México, uma lógica realmente impressionante. Não, vamos ter que colocar você, porque já temos outra pessoa para os outros países. Então, eu tive que fazer a NAFTA. E por que eu estou mencionando isso? Porque havia uma negociação com o presidente Bush, e essa coisa de participar, de dar um passo à frente no processo de integração econômica. E o que o Clinton fez quando finalmente foi eleito? Ele disse: talvez deveríamos revisar isso e acrescentar alguns elementos adicionais. Havia os acordos da OTAN, os acordos ambientais e também a autoridade de ajuste comercial. E essa questão é colocar dinheiro nas comunidades que perdem com a globalização. Então, esse era um ponto extremamente importante. Eu tive que negociar a implementação da NAFTA nessa época. Então, eu me tornei muito próximo ao sistema mexicano depois disso. Os valores que foram criados, que tornaram essa uma das regiões mais competitivas, e graças ao NAFTA isso funcionou. E depois o presidente Clinton me pediu para voltar para a Casa Branca. Eu fiquei muito frustrada, porque havia um país com o qual ele não tinha assinado acordos de livre comércio, e foi o Chile. E por quê? Por questões políticas de Washington. E o que a administração queria fazer? Eles queriam fazer a China PMTR, ou seja, oferecer à China um comércio normal, relações normais de comércio. E isso permitiu que a China entrasse para a OMC. A OMC foi fundada em 1942 também. Então, nós tínhamos o desenvolvimento de democratas e republicanos trabalhando nisso, enfrentando os desafios, e havia um consenso para fazer isso. Não acho que esse consenso tenha desaparecido, ainda que Bernie Sanders seja o maior aliado de Trump no momento. Então, eu estou de acordo com essa noção, porque
é improvável que os Estados Unidos se retire dos acordos comerciais? Em primeiro lugar, porque a indústria americana entende que é preciso fazer isso. E dois, porque os europeus estão chateados e com razão. E isso tem a ver com a autoridade de ajuste comercial, que a representação do OMC, isso não vai funcionar de nenhum modo. Mas, basicamente, os europeus estão dizendo: podemos retaliar, podemos levar essa questão à OMC, e as indústrias americanas não vão gostar disso. Até em Pensilvânia, se vocês viram as eleições ontem na Pensilvânia, foi ontem ou foi anteontem? O Trump ganhou por 80%. Até as pessoas em Trumpland estão dizendo: isso vai funcionar ou não? Então, o comércio é parte disso, e isso eles entendem. Então, a indústria americana, há um consenso sobre esse tipo de coisas nos Estados Unidos. A União Europeia foi muito inteligente, do mesmo modo que os mexicanos, dizendo: ok, se podemos ir em frente e retaliar, colocando, o que nós vamos fazer? Vamos utilizar pessoas de estados diferentes? E eles já estão fazendo isso. E os fazendeiros, os agricultores, estão muito zangados, os de Iowa, porque dizem que os mexicanos não vão mais comprar trigo para sua cerveja. Então, a agricultura nos Estados Unidos vai sofrer de modo significativo. Então, há razões pelas quais isso não vai acontecer. Mas eu vou parar por aqui, porque senão, como professor, eu falo 45 minutos seguidos sobre o mesmo assunto. Mas realmente eu estou preocupado da questão política do mundo, talvez mais que a questão das instituições e coisas de comércio. E estamos vivendo em um mundo complicado hoje. E a Trinidad botou o dedo na ferida. E é aí onde talvez a América Latina não devesse estar tão prejudicada. Há um continente no mundo que no século XXI não está sofrendo disso, que é o desejo de lealdades que sejam capazes de estabelecer a sua própria soberania no mundo. E essa é a questão da Catalunha, essa é a questão do que o Brexit significa em algum momento. Então, Grã-Bretanha versus Escócia. Os países latino-americanos não têm essa questão. Quando os seus comandantes, na verdade, em 1º de janeiro de 1924, o dia que a NAFTA começou, esse foi o decreto mexicano. E eles estão pensando na República Maia, na verdade, que poderia incluir Guatemala, Belize, etc. Não, eles estão pensando na rede de identificações que o governo mexicano deveria assumir, ou seja, o hemisfério ocidental, a exceção com o Canadá, seria o único lugar no mundo, e aqui isso inclui a América do Norte, do Sul, América Central, que são as nações-estado maiores. 50% dos países das Nações Unidas são latino-americanos, são aqueles que assinaram o Redwoods, porque os demais ainda eram um império. A Índia, por exemplo, não estava representada, foi representada pelas autoridades britânicas. E esse é o desafio onde existe essa política evidente. E se essa política ainda estiver aqui, e também nós ainda estamos encontrando um viés nos estados de direito. Não podemos ter um sistema de regras nacionais se nós não tivermos um estado de direito para instituições governamentais que estão dentro do nosso próprio país. Não faz nenhum sentido. Então, nós não podemos dizer simplesmente isso. Isso é algo que eu aprendi também. E agora eu já termino. Meus colegas de Covington também são colegas que trabalhavam no Departamento de Justiça.
E eles voltaram agora aos seus escritórios no Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Eu não gostava dessa extraterritorialidade dos direitos dos Estados Unidos. O que eles faziam? Se eles queriam ir e vender na bolsa, por exemplo, e vender dentro dos Estados Unidos, por exemplo. Na verdade, existem várias fábricas nos Estados Unidos e eles não podem chamar as autoridades da Nigéria, por exemplo. Isso é uma coisa que não está permitida. Uma das coisas que está por trás também é essa mudança das regras no sistema internacional. E aqui, cada vez mais, nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Agora, não existe no sistema internacional com base no Estado de Direito. E as institucionalidades, as instituições governamentais que realmente funcionam. E depois eu vou seguir nesse caminho também. Eu estou de acordo com aqueles que dizem que, especialmente na área comercial, eu acredito que o multinacionalismo e que a globalização vão se deter. Agora, existem outros aspectos geopolíticos que são preocupantes. E, por exemplo, a questão das leis e o respeito ao que é nacional. Vamos pensar, por exemplo, na abordagem da China, Mar da China do Sul, por exemplo, a posição da Crimeia, por exemplo, podemos ver outros exemplos também agora nos Estados Unidos, por exemplo, retirando seus interesses pelo resto do mundo, até em grande parte dos Estados Unidos e, por exemplo, a Europa também se exaltou em relação aos próprios problemas europeus dentro do campo global. E o que nós vemos na China e na Rússia, que está atuando de uma forma bastante agressiva no panorama nacional. O que isso está fazendo agora em relação à estrutura, à ordem internacional, é realmente preocupante. Me preocupa que é como se nós estivéssemos indo em direção a um mundo unipolar que se abre apenas para os países mais antigos e para conflitos também antigos, já que o sentido do respeito por essa ordem mundial está desaparecendo. Ou seja, me parece que nós deveríamos ter isso sempre em mente. Eu estou muito de acordo realmente com tudo isso que está sendo dito. Eu acredito que esses são alguns dos problemas que estamos enfrentando no mundo. Mas voltando à questão do comércio especificamente, me parece que todos acreditamos que existe uma instabilidade e que existe um certo protecionismo, mas, de qualquer forma, como o caso do Brexit, que nós mencionamos há pouco, nós não sabemos o que vai acontecer com o mundo e não sabemos o que vai acontecer com o Brexit, mas, por outro lado, isso não significa que nós estejamos equivocados. Isso não é uma onda, simplesmente, mas é muito mais uma mudança estrutural. E eu diria que essas não são boas notícias para a América Latina. Se eu entendi bem, você disse que isso seria bom para a América Latina, porque vai gerar outras oportunidades, mas eu acho que os Estados Unidos estão acabando sendo mais protecionistas e as retaliações acabam sendo ruim para todos os países. E definitivamente eu diria que é ruim para todos. E no fórum aqui, como nós estamos falando de acordos, isso não é bom para a América Latina. Nós estamos num mundo mais cauteloso, diria eu. Eu diria que vai ser uma coisa pior para os países menores. E também eu acredito que você está se referindo às más práticas também, como a corrupção. Não é uma região que seja especialmente forte na corrupção. Se esse for o caso, bom, sobre a região, eu diria que existe uma coisa diferente. Nós ainda estamos nessa forte luta contra a corrupção. Temos os nossos populistas, mas me parece que as instituições estão funcionando um pouco melhor. Já não há tanta instabilidade como houve já há um tempo na América Latina. E de uma perspectiva macroeconômica, isso é verdade. As políticas macroeconômicas, e aqui eu estou falando da política fiscal e monetária, melhoraram muito.
Bom, é verdade, existem exceções, claro, como o caso da Venezuela, mas enfim, se pensamos nos déficits que nós tínhamos, por exemplo, agora, do ponto de vista institucional, muitos países melhoraram. Eu venho da Aliança do Pacífico e me parece que isso significou e gerou melhorias significantes no que se refere à institucionalidade. E também eu diria que ainda há muito por fazer na região, sem dúvida, dentro desse marco institucional. Quando, quando você mencionava que era uma má notícia para a América Latina, na verdade, os Estados Unidos é um país enorme, um grande país, é um país que tem um comércio impressionante, um comércio extraordinário com a América Latina, não só com o México, e evidentemente é um problema se ele começar a fechar as suas fronteiras também. Quando eu falo em termos de oportunidade, o que eu quero dizer é que a América Latina como região, ela tem que se fortalecer em outros mercados, ela tem que fortalecer a sua relação com a União Europeia. Isso é bom também porque nós temos uma grande semelhança cultural, histórica e até política também que nos permite nos relacionar e nos fortalecer. Se os Estados Unidos não quiser participar nesse comércio mundial, digamos em termos tradicionais, para abrir mercados, ok, tudo bem. Vocês que sabem qual é o futuro de vocês. Agora, a União Europeia e a América Latina estão dispostos a fortalecer as suas relações comerciais ao mesmo tempo que as suas relações políticas. Mas a questão é que a América Latina também pode fortalecer as suas relações com os países asiáticos, como ela já está fazendo agora nesse momento. É aí que eu falo de oportunidade. É claro que há uma grande dependência do comércio, quando falamos do México com os Estados Unidos, e isso hoje em dia é um problema. Mas eu estava pensando em termos de oportunidades da América Latina, porque eu conheci a América Latina e os seus países de origem. Eu visitei esses países no ano de 1985. Foi pela primeira vez que eu estive no Chile, em plena ditadura do Pinochet. E eu acabava de sair também da ditadura do Uruguai. E em pouco tempo a Argentina e também o Brasil estava toda essa recém-saída das ditaduras. Eu conheci também as guerras da América Central e eu vi muitas e muitas dificuldades. Então, agora, quando eu olho para a América Latina, eu simplesmente posso pensar em termos de oportunidade e em termos de aproveitamento. Por isso que eu coincido com você, temos que ser otimistas. Não existe um conjunto regional, uma região no mundo mais homogênea em termos de estabilidade política. Claro que existem muitos problemas, assim como no restante do mundo. Existem muitos problemas ainda, nós temos que trabalhar no que se refere à transparência, temos que trabalhar ainda na luta contra a corrupção, na estabilidade das instituições, é claro que sim. Mas talvez porque eu tenha conhecido aquela América Latina de 30 anos atrás, eu estou em condições, porque eu viajei muito e vi muito. Perdão, embora nós tenhamos essa semelhança, nós não conseguimos nos integrar bem uns com os outros. As expectativas do Mercosul, por exemplo, ou mesmo da Aliança do Pacífico, não, parece que não funciona, não são tão de sucesso, digamos. Então, não existe. Não, não, olha, existe sim, existe integração, sim. Existe integração na América Central, ok? Existe integração nesse momento com o acordo multipartes com Colômbia, Peru e Equador. Também temos bastante integração no Mercosul e eu confio, e existe integração no SALAC também. É, não é a integração da União Europeia, ok? Que já está há mais de 50 anos assim funcionando, mas é uma integração que se adapta ao cenário atual. A Aliança do Pacífico avançou muito na integração, tem até embaixadas também, faz uma diplomacia comum em terceiros países. E agora eu vou falar da parte da telefônica. Existe integração na agenda digital. É essa a chave do futuro. É verdade que a América Latina
não tem muito boas infraestruturas físicas, mas tem infraestruturas digitais fantásticas e é uma grande oportunidade econômica para a América Latina e pode se incorporar à revolução digital olhando de igual para igual para os outros países, para os Estados Unidos, para Singapura, a União Europeia, porque existe uma excelente estrutura digital e a América Latina tem que aproveitar isso. Por isso que eu falo de oportunidade e me parece incrível que eu, da Europa, da Espanha, tenho que falar de oportunidade para a América Latina, mas eu amo a América Latina. Bom, primeiro, eu gostaria de reforçar essa ideia de que o que nós enfrentamos é um mundo político muito difícil. Na verdade, não se trata disso, não se trata de temas comerciais. A experiência que eu tive na Casa Branca e nos Estados Unidos é que nós sempre tínhamos clareza de que existiam os 3D do inglês. Diplomacia, então depois o outro D seria o desenvolvimento, e isso tem a ver com a doutrina de Truman e o plano de Truman, e assim sucessivamente. Depois da Segunda Guerra Mundial, depois a cooperação internacional, o outro desse refere à defesa. E os nossos amigos na defesa dirão que não, que eles não querem trabalhar apenas com as defesas sem a diplomacia. Ou seja, é um conceito fundamental, são esses 3 Ds. E uma coisa que nos afasta da Casa Branca desta Casa Branca agora, é que a questão foi só a defesa como uma estratégia mais fundamental, esperando que a diplomacia desaparecesse. E eu estou também de acordo que agora a década mais assustadora dos 80 foi superada, porque nós tivemos a capacidade dos governos da região de impor o que se chamavam as políticas de estabilização econômica, uma abertura de mercado. Eu tenho duas notas na minha carteira, uma nota de 500 mil cruzeiros que eu mostro para os meus alunos, vejam só, e uma outra nota da Bolívia, isso é de 1980, olhem só. Então, aqui 500 mil cruzeiros e uma nota de 500 mil cruzeiros e 10 milhões de bolivianos, vejam só. E com 10 milhões de bolivianos, era necessário, então, você tinha que levar um monte de dinheiro para a Rua da Paz para comprar pão. E eu gostaria de terminar com esse conceito. Eu acredito que o ponto realmente é correto. A América Latina tem que olhar para a União Europeia e a outras regiões parecidas. O seu enfoque sempre foi dirigido para os Estados Unidos durante muito tempo. E 40% de todas as exportações dos Estados Unidos vão para o hemisfério ocidental. É algo significativo para os Estados Unidos, sim. Quando eu visitei Beijing como secretário assistente dos Estados Unidos, nós falávamos com o Ministério de Comércio Internacional e a nossa pergunta sempre era, olha, não se preocupem, vocês estão convertendo. E a resposta sempre era, bem-vindos, países da América Latina, eles poderiam vender o seu cobre também, então vamos deixar que eles vendam cobre. 3 produtos representavam 70% das exportações para a China. Mineral de cobre, soja, mineral, cobre e soja. E 30% representavam uma mistura de outros produtos. Agora, o fato é que nós tínhamos esse minerais, cobre e soja, e para que a América Latina, então, tivesse uma relação importante com a União Europeia, na minha administração nos Estados Unidos, os Estados Unidos davam as boas-vindas para os países da América Latina que queriam fazer comércio com outras regiões. É exatamente um pouco o que está acontecendo agora. E no caso do Chile, em 1990, menos de 1% das importações do Chile eram destinadas para o Chile. Hoje a cifra é de 30%. É o aliado, o parceiro comercial mais importante. E depois disso nós temos a União Europeia. E isso é negativo para os Estados Unidos? Não. É muito positivo para os Estados Unidos. Por quê? Porque eles podem comprar maçãs ou qualquer outra coisa dos Estados Unidos.
E o ambiente global agora tenta fazer exatamente isso. E eu gostaria então agora de voltar ao que foi falado sobre os Ds que você mencionou, diplomacia. O Trump acabou de mudar seu secretário de Estado pelo chefe da CIA. E o que isso representa para a diplomacia? É algo muito perigoso. É uma coisa perigosa, realmente, não é uma boa ideia. E, de certa forma, a melhor experiência que eu tive foi trabalhar no Departamento do Estado e ser o líder do Conselho Nacional de Segurança para o Hemisfério Ocidental, coordenando as diferentes agências e ministérios dos Estados Unidos. E o que foi chave para qualquer governo foi exatamente conseguir coordenar os diferentes interesses. Não existe um processo entre agências, entre Estados Unidos e o Departamento de Estado, que foi acabou sendo excluído desse processo. E alguns diplomatas-chave acabaram se retirando. E mais do que o medo que eu tenho no comércio, é esse medo sobre um mundo que ainda é muito perigoso, com grandes desafios no Médio Oriente, Paquistão ou Coreia do Norte também. Uma reunião como a reunião planejada na Coreia do Norte teria sido organizada pelo Departamento do Estado, com uma coordenação muito mais clara com o Conselho Nacional de Segurança de todas as agências, porque jamais deveríamos ser feita uma reunião assim como essa sem conhecer o desfecho dessa reunião, que foi o que a Coreia do Norte fez. E jamais entrar numa reunião sem saber, no final das contas, quais vão ser as possíveis decisões, os possíveis desfechos. Eu estou de acordo com isso, tudo bem, mas se nós olharmos de fora de um país pequenininho como o meu, por exemplo, um dos principais problemas da parte de fora dos Estados Unidos foi a divisão entre a política da Casa Branca e a política do Departamento de Estado. E é muito difícil lidar com isso. É a possibilidade de alinhar os dois nessa política exterior, que seria um resultado positivo. Bom, eu gostaria aqui de voltar para uma questão, que seria a questão do comércio. Nós não devemos superestimar o desafio que foi colocado pelo que acontece nos Estados Unidos. Lembrem que até ontem o Donald Trump nomeou um novo assessor econômico que está totalmente contra a política tributária proposta pelo presidente Trump. E a maioria dos republicanos no Congresso estão contra essa política de taxas. E nós podemos ver então que as propostas da Casa Branca, como sempre, sendo um teste para o resto do mundo e um ponto de partida realmente para novas negociações. Em vez de adotar imediatamente essa posição defensiva e ver como é que nós podemos nos retaliar e talvez buscar outros caminhos, explorar outras possibilidades. Eu acredito que existe muito campo, muito mercado para influenciar nessas decisões dos Estados Unidos. Eu acho que isso nós podemos gerenciar, equilibrando talvez e pensando mais sobre as consequências de uma guerra comercial. Talvez pensando na população dos Estados Unidos, que sofreria pelo aumento dos preços no alumínio ou no aço, por exemplo. Isso também poderia até chegar a outros produtos. Então, eu acho que ainda é possível ter influência, ter força no Congresso sobre esse assunto. E acredito também que é possível continuar, então, com essa abordagem multilateral baseada em regras de forma paralela, considerando ainda o que aconteceu quando os Estados Unidos se retiraram do Acordo de Paris sobre as mudanças climáticas. A resposta do resto do mundo foi: tudo bem, deixa eles fazerem o que eles quiserem.
Mas vamos continuar com isso, nós vamos manter os nossos objetivos e vamos chegar a uma resolução. E eu acredito que os Estados Unidos, então, ainda estão buscando uma saída sobre esse problema. Isso também poderia acontecer da mesma forma na área comercial, no setor, no mundo comercial. Eu não quero dizer que nós não estamos enfrentando um desafio. É um desafio, sim, mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Eu gostaria de passar então a palavra agora para o público, para suas perguntas. Em primeiro lugar, então, o que eu entendo desses 4 membros deste painel é que todos, então, falaram que o sistema multilateral continua sendo muito forte e que pode realmente conviver lado a lado com essa ordem baseada em regras. E aqui eu estou usando a palavra ordem ou acordo, talvez, ou visão do mundo, se vocês quiserem. Então, se eu tivesse que lhes pedir um ponto que nós deveríamos mudar para obter algo positivo desses 2 aspectos, o que nós poderíamos fazer nesse momento para melhorar o sistema? Bom, se você me permitir começar, mais uma vez, eu acredito que é importante voltar para as regras das tendências atuais que nós observamos, e eu mencionei uma delas que muitos não consideram que os acordos comerciais sejam justos. Isso é muito importante. Precisamos nos focar nisso, precisamos abordar essas situações específicas. É óbvio que o Trump tem um raciocínio por trás quando ele está atacando a China, ele tem certas razões. E muitos dos seus argumentos estão certos. E acho que os europeus estão chegando às mesmas conclusões. Há questões que precisam ser abordadas com a China, mas você não precisa derrubar todo o sistema global para chegar a isso, mas é importante. É importante tratar dos problemas que o sistema atual apresenta. De certa forma, o que tem trazido problemas, o que tem causado alguns problemas na União Europeia, também a questão dessa confiança cega nas estruturas supranacionais. A pergunta é os grandes poderes de Bruxelas também. Há grupos que tentam discutir isso. Eu concordo com você que é a necessidade de integração, mas é preciso encarar os fatos. Os políticos europeus não conseguiram convencer toda a população dessa necessidade de integração. Muitos culpam a globalização pelo fato de que os números estão estancados há um bom tempo, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Portanto, há desafios que precisam ser encarados e, se nós não lidarmos com eles, a situação pode piorar. Não digo que seja um problema de confiança, de falta de confiança nas instituições europeias, embora esse problema existe. Mas eu acho que existe uma falta de confiança em geral com todos os sistemas políticos. O mal-estar cidadão não é específico contra o presidente Juncker, que é o presidente da União Europeia, que muitos nem sabem como se chama. Há um mal-estar em geral com os governos, com a falta de expectativa, com os políticos. É o que os franceses chamam de malaise, Arthur, já que você e eu falamos francês. É esse malaise francês, esse mal-estar que os cidadãos estão sentindo em relação aos sistemas políticos. Portanto, acho que o interessante seria fortalecer os espaços de cooperação que existem na ordem geral para que nós possamos nos pôr de acordo aí. E realmente é preciso dizer que o país mais poderoso do mundo, que continua sendo os Estados Unidos, não pode se permitir fazer mudanças e tomar decisões arriscadas em um âmbito tão sensível quanto pode ser a diplomacia, a defesa ou o comércio. Eles não podem se permitir fazer isso porque isso afeta o resto do mundo. Precisamos, portanto, de uma diplomacia mais séria, mais previsível nos Estados Unidos.
Se você me permitir um comentário sobre isso, eu acho que o que nós ainda não dissemos aqui e nem sequer comentamos é o fato de como vão ser as coisas para esse presidente. Mas antes de fazer isso, eu quero citar brevemente um texto clássico da presidência dos Estados Unidos, um artigo pequeno que se chama Poder Presidencial. Ele foi assessor de Truman, e ele se refere ao dia seguinte à eleição de Truman como presidente. Truman está sentado no salão oval, sentado na mesa, na sala oval, e ele diz: coitado do Ike. Ele vai vir aqui, vai sentar aqui, vai dizer: faça isto, faça aquilo. E ninguém vai fazer nada. E depois ele acrescenta: o poder presidencial é habilidade política. Mas tem um corolário, também é isto: o poder presidencial está diretamente relacionado com a popularidade do presidente. Então, um presidente que fracassa é um presidente impopular. Então, o presidente que tem que liderar nestas circunstâncias, e há dois outros elefantes na sala, além disso. Nós temos o Partido Republicano, que está percebendo que Trump não é um apoiador do partido e que não é bom para o partido. Nós vemos os resultados em Pensilvânia e na Louisiana. Ele é o defensor o Partido Republicano é o defensor do comércio livre, historicamente. E esta é uma presidência com a qual não sabemos o que vai acontecer, porque há investigações, averiguações sendo realizadas através dos meios judiciais, e são acusações muito sérias. E porque nós falamos de vários aspectos ilegais nesse processo e nós não sabemos aonde vai levar. Nós não sabemos ainda se ele vai ser o presidente de um mandato único. Eu acho que sim, mas ainda não sabemos. Eu concordo com você. Eu tendo a pensar e tendo a desejar que seja presidente de um único mandato. E não só pela questão do conluio que está sendo julgada. Nós todos concordamos que a globalização tem alguns problemas. Mas é preciso cuidar dos clusters e tem a ver com o mercado, com a educação. Então, eu diria que esse é um grande desafio para o futuro. Você acha que a nossa região está preparada? Eu acho que deveria estar preparada. Acho que deveríamos estar preparados, mas não estamos. Eu acho que deveríamos fazer muito mais. Eu acho que nós não vamos ter tempo para perguntas do público, mas eu queria agradecer a vocês pela conversa tão interessante. Eu gostaria que pudéssemos ficar um pouco mais, mas eu quero dizer até logo e obrigada pela sua participação.